A questão sobre se todos os pecados são iguais para Deus é uma questão complexa que toca profundamente na teologia e na moralidade. A visão sobre isso pode variar significativamente dependendo das tradições religiosas, das interpretações teológicas e dos contextos culturais. Para uma análise mais abrangente, é importante considerar as principais tradições religiosas e suas doutrinas, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, e entender como cada uma aborda a questão dos pecados. O cristianismo e a igualdade dos pecados. No cristianismo, a visão sobre a igualdade dos pecados pode ser influenciada por diversas interpretações bíblicas. Um dos textos frequentemente citados nesse debate é Tiago 2:10, que diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Este versículo sugere que, aos olhos de Deus, a violação de qualquer preceito da lei é igualmente grave. Isso é interpretado por alguns teólogos como uma indicação de que todos os pecados são igualmente graves, pois qualquer violação da lei divina é um rompimento da relação com Deus. No entanto, muitos cristãos e teólogos argumentam que, embora todos os pecados sejam igualmente sérios em termos de sua capacidade de romper a relação com Deus, eles podem ter diferentes consequências e gravidades na vida humana e na sociedade. Por exemplo, o pecado de assassinato é geralmente visto como tendo consequências mais severas e impactantes na vida humana do que mentir em uma pequena questão. Jesus, em seus ensinamentos, também faz distinções entre pecados, como em Mateus 12:31-32, onde fala sobre o pecado contra o Espírito Santo como sendo especialmente grave. O judaísmo e a gravidade dos pecados. No judaísmo, a abordagem para a questão dos pecados também pode variar. A tradição judaica possui uma compreensão detalhada da lei e dos pecados, e a gravidade dos pecados pode ser considerada em termos de sua natureza e impacto. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, descreve uma série de mandamentos e proibições, e os rabinos discutiram a gravidade e as implicações de diferentes transgressões. Os judeus ortodoxos muitas vezes diferenciam entre pecados que são violências contra Deus e aqueles que afetam as relações humanas. O conceito de techuvá, arrependimento, é central no judaísmo, e a capacidade de se arrepender e buscar a reparação é uma parte importante do processo de lidar com o pecado. Embora todos os pecados possam ser considerados transgressões da vontade divina, a gravidade e a necessidade de arrependimento podem variar dependendo do tipo de pecado e da situação específica. O islamismo e a classificação dos pecados. No islamismo, a visão sobre a igualdade dos pecados também é rica e multifacetada. O Alcorão e os hadites, dizeres e ações do profeta Maomé, fornecem orientações sobre como os pecados devem ser entendidos e classificados. O islamismo distingue entre kabair, pecados graves, e as-sagir, pecados menores. Pecados graves incluem crimes como assassinato, roubo e adultério, enquanto pecados menores incluem faltas que podem ser cometidas no cotidiano. A doutrina islâmica sugere que todos os pecados são sérios e podem levar a consequências no além-vida, mas a gravidade pode diferir, e o arrependimento e o perdão são aspectos importantes da fé islâmica. O Alcorão enfatiza que Deus é misericordioso e que o arrependimento sincero pode levar ao perdão, independentemente da gravidade do pecado. Conclusão. Em resumo, a questão de se todos os pecados são iguais para Deus é complexa e depende da tradição religiosa e das interpretações teológicas. No cristianismo, a ideia de que qualquer violação da lei divina é igualmente séria pode ser equilibrada com a compreensão das diferentes consequências e gravidades dos pecados. No judaísmo, a gravidade dos pecados pode ser considerada com base em sua natureza e impacto, enquanto no islamismo, a distinção entre pecados graves e menores oferece uma perspectiva adicional sobre a questão. Em todos os casos, a ideia de arrependimento e a misericórdia divina desempenham papéis importantes na compreensão do pecado e na busca por reconciliação com Deus.